Olá, eu sou a Tatiana Zala, sou atriz formada pela Universidade Estadual de Londrina, sou idealizadora do Grupo Manuí, ao lado do meu parceiro Leandro Pfeiffer, e atuo em projetos culturais e artísticos há 25 anos. E estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho da minha pesquisa de mestrado, chamada Movimento, Cognição e Afetividade, o professor em sua integralidade. É uma pesquisa que eu realizei em 2014 com professores da rede pública da cidade de Franco da Rocha para o programa Mais Educação. Então, assim, desde o início da minha faculdade, eu trabalho em projetos sociais, culturais, com crianças, jovens, adultos. E quando eu fui para São Paulo, eu comecei a trabalhar com professores e arte educadores, especialmente numa ONG chamada Mais Diferenças. E eu comecei a perceber que os relatos que os professores traziam enfatizavam sempre a parte corporal, seja da oficina de teatro, de histórias. Eles sempre traziam que a parte corporal, que a princípio era só um aquecimento, era o que estava pegando mais forte, que estava trazendo mais diferença para a vida deles. E eu comecei a perceber que existia algo ali que merecia ser olhado com muito carinho. Porque para o ator, o trabalho corporal, o aquecimento corporal, vocal, é algo quase que automático, como um músico que antes de tocar o seu instrumento vai afinar o seu instrumento, A gente tem essa prática. E o professor não tem essa prática. Então, quando eu comecei a trazer essas práticas de alongamento, aquecimento, de automassagem, autopercepção, isso foi ficando cada vez mais forte. Então, em 2011, eu fui convidada por essa mesma ONG para coordenar 11 arte-educadores que iam fazer trabalhos com professores da rede pública. E aí eu trouxe essa provocação, essa proposta, essa sugestão de que o foco do trabalho inicial fosse justamente o corpo do professor. Um olhar cuidadoso, atento, com foco no relaxamento, com foco no bem-estar da pessoa do professor. Não necessariamente para que ele transmitisse aquele conteúdo para os seus alunos, mas para que ele estivesse melhor consigo mesmo e, consequentemente, isso iria refletir na sala de aula. E eu trouxe um relato que me tocou bastante, que foi desse início de processo, que foi feito por um dos arte-educadores na época, que é o Beto Amorim, que é um grande artista, maravilhoso, querido. E eu compartilhei no meu mestrado e agora eu vou ler para vocês. Então ele diz assim: no início da atividade, já na apreciação dos protocolos do encontro anterior, a professora J anuncia que quer fazer um depoimento. Conta-nos que se flagrou essa semana no momento em que estava com muita vontade de urinar, pois tinha tomado diurético antes de começar uma aula. Estava se apertando e não iria ao banheiro, mas dessa vez disse para si mesma: não posso faltar com respeito com o meu corpo. Tenho que ir ao banheiro antes da aula. Isso só ocorreu depois dessas aulas. Tenho que respeitar o meu corpo. Tenho que olhar mais para mim mesma. Chega de infecção. Passei pelo massagista no sábado. Esse relato me tocou muito profundamente, assim, e eu, depois não só desse relato do Beto, mas de muitos outros que chegaram com esses educadores que eu estava coordenando, eu comecei essa pesquisa, aprofundar um pouco mais nessa pesquisa. Eu já fazia parte do Ateliê de Artes e Ofícios com o Márcio Merriel. Fiquei 5 anos trabalhando com o Márcio, num trabalho muito profundo também. A técnica é uma técnica físico-energética que ele criou no Ateliê de Artes e Ofícios. Então eu já estava muito envolvida com essa parte corporal. E depois eu fiz o curso de reeducação do movimento do Ivaldo Bertazzo, que também me deu muitas outras ferramentas. E aí, essa pesquisa é um relato de experiência de 40 horas de um trabalho que eu fiz com professores da rede pública. Tem um diário de bordo aqui com várias práticas que a gente fez. E hoje, nessa videoaula, eu quero compartilhar com vocês 2 práticas. Então, vou só falar mais um pouquinho dessa parte
teórica, mas depois a gente vai ter 2 momentos de 2 práticas que eu trabalhei com os professores, que eu sempre trabalho, que são muito simples e que foram muito eficazes nesse processo. Então, assim, só para falar um pouquinho sobre o mestrado, eu tive a sorte de encontrar na PUC a professora Laurinda Ramalho de Almeida, que é uma mestra maravilhosa, uma doutora em educação, que traz esse olhar da afetividade para o professor. Então a gente teve um grande encontro, uma pessoa assim, que faz muita diferença lá na PUC, e onde ela passa, onde ela está, ela faz a diferença, porque ela traz justamente esse olhar para a pessoa do professor. Então, quando eu trouxe esse relato, né, esse olhar para o corpo do professor, ela abraçou essa ideia e a gente teve momentos muito maravilhosos, assim. Eu cresci muito em contato com a Laurinda e com o teórico que ela traz, que é o Henri Vallon, que é um francês que é um dos primeiros a trazer a tríade: cognição, motricidade e afetividade para o trabalho do educador e da educação. Né? Então, meu mestrado é movimento, cognição, afetividade, o professor em sua integralidade. O Vallon, ele fala justamente isso, que tem até uma frase dele que eu anotei aqui, que é contrário à natureza tratar o humano fragmentariamente. Então, ele é o teórico que eu dei a mão aí para essa dissertação. E eu percebi, uma das coisas que eu entrei em contato foi com dados super alarmantes da Secretaria, né, da Educação Pública, de que 1/3 de todos os professores da rede pública são afastados todos os semestres por problemas de saúde. Muitos desses problemas eu tenho essa certeza de que poderiam ser evitados se tivesse um trabalho com o professor de trazer um pouco mais de consciência do seu corpo e da sua voz, que são os seus instrumentos de trabalho, assim como são os instrumentos de trabalho do ator, né? E aí, só para encerrar então essa parte teórica, eu, como uma curiosidade assim, né, tem muitos poucos estudos ainda nessa área, né, que olhem para o professor, para o corpo do professor, né? E aí eu fiz por curiosidade, eu coloquei no Google o corpo do professor. E os primeiros 30 links que apareceram foram justamente links dizendo, eu fiquei assustadíssima, dizendo assim: foi encontrado o corpo do professor desaparecido em não sei onde. O corpo do professor esquartejado, não sei o que lá. O corpo do professor, foi enterrado o corpo do professor. Falei, gente, e nada assim sobre o corpo do professor nesse contexto que eu gostaria de estudar, né? Ou então também dizia o corpo docente de professores da faculdade, da escola e tal. Então eu fiquei refletindo sobre isso, que o corpo do professor ele tem visibilidade, né, na nossa sociedade atual, quando ele já está sem vida ou quando ele faz parte de um coletivo sem individualidade. E aí, enfim, daí surgiu toda essa vontade de compartilhar nessa videoaula um pouco dessa pesquisa. Bem pouquinho, né? O nosso tempo é muito curto, mas eu vou deixar o meu contato no final do vídeo. Se alguém se interessar em ler, eu posso enviar o arquivo do meu mestrado. Também tem nas bibliotecas da PUC, na biblioteca online e física. E, enfim, a gente pode trocar mais figurinhas dessa pesquisa que eu adoro, que fez muito sentido para mim, e eu gostaria de, mais para frente, também aprofundar mais e mais. Então é isso, a parte teórica era mais ou menos isso que eu queria dividir com vocês. E agora eu quero sugerir, então, 2 práticas super simples, sem nenhuma pretensão de terapêutica, né? Mas sim de um olhar para si mesmo, com um pouco esse olhar de autocuidado
realmente, para que seja possível um maior bem-estar. Eu sempre falo que nosso corpo é a nossa casa, né? Não eu falo, muitas pessoas trazem essa analogia do corpo como casa. E essas práticas, elas são uma pequena faxina, um jeito carinhoso, cuidadoso de se olhar. Podem ser feitas todos os dias, não vai durar mais do que 5, 10 minutos e que vai trazer bastante diferença para o bem-estar das pessoas em geral e dos professores em particular. Tá bom? Muito obrigada desde já. Vamos para a prática. Bom, então para essa primeira prática você vai precisar de um bastão, que pode ser um bastão normal ou um cabo de vassoura desrosqueado. Você vai colocar esse cabo de vassoura no chão, horizontalmente, e vai vir com o seu pé, um dos pés fica de base, o outro você vai pisar no bastão. E o que vai massagear é justamente o peso do seu corpo. Você vai transferir o peso, perceba que eu tiro um pouco até o pé de trás de base, para que o peso realmente venha para os pontos. Nos pés a gente tem todos os pontos do corpo, inclusive as glândulas, né? Então é como se você fosse receber uma massagem do seu corpo inteiro. Aqui na parte de dentro é referente à coluna. Aqui a parte de trás também a lateral externa. Os dedos. Na parte mais central tem os órgãos vitais. Depois você sente um pé, sente o outro. Você pode fazer isso durante uns 2, 3 minutos. É muito interessante a sensação de sentir um pé e sentir o outro, porque você vai ver como muda a percepção. Se você caminhar um pouco, você vai ver como muda a distribuição do peso, como muda a pisada realmente. É muito legal. Aí depois você faz no outro pé a mesma coisa. Se você encontrar um ponto que esteja doendo, que esteja um pouco mais sensível, você pode manter um pouquinho nele. Repetir um pouco, não precisa ficar o tempo todo parado, porque às vezes a dor é muito forte, mas você pode ir voltando e fazendo. Um pouquinho que você fizer já vai fazer uma grande diferença. E no fim, você faz os 2 pés ao mesmo tempo. Você vai massagear os 2. Bastante atenção nesse momento, para não tropeçar, né? Para fazer esse movimento de tropeçar. Não é difícil, porque só tá aqui presente. E aí você pode fazer, pode subir por favor, aí você pode fazer esse movimento no banho, com a água caindo, super relaxante. Você pode fazer antes de dormir. Deixa um bastãozinho embaixo da cama, um pouquinho antes de dormir, puxa, 1, 2 minutos você vai fazer, você vai sentir que o seu corpo vai relaxar muito mais para a noite de sono, você vai ter uma noite de sono muito mais tranquila. Pode fazer quando voltar de uma festa, que ficou muito tempo com salto. Quando, mesmo no dia a dia, né, os professores, ou não necessariamente professores, mas é um movimento simples e que traz muito, muito, muito bem-estar. Então fica essa sugestão de primeira prática. E a segunda prática agora, a outra prática que eu queria sugerir para vocês é um alongamento, que é bem simples, mas que é muito eficaz. Porque a gente vai perdendo muito espaço interno por conta da força da gravidade, por conta de 1000 questões, né? E esse alongamento, ele traz um bocejo para as vértebras, para as costelas, um respiro, né? Então a gente usa a força da gravidade a nosso favor. Então o primeiro movimento que você vai fazer é deixar os pés paralelos, bem do ladinho do outro, mais ou menos na borda externa, aqui na altura dos ilhos, desses ossinhos aqui da cintura que a gente tem, do quadril. E aí você vai esticar bem o joelho, só para entender que você não pode fazer isso. Isso é péssimo. Então você vai destravar.
deixar ele destravado, molinho, tá bom? E aí você vai aqui, pode vir aqui em cima pra gente, por favor? Você vai com os pés paralelos e o joelho destravado, você vai soltar o peso da cabeça, deixar com que o peso da cabeça alongue a cervical, olha lá para baixo, deixa alongar e lentamente você vai cedendo a força da gravidade e soltando o corpo, o peso do corpo. Se você parou aqui, tá ótimo. É só importante você não parar aqui e fazer isso, porque aí você pressiona a sua cervical. Não, solta. Deixa soltinho, ó. Cabeça sempre alongando a cervical. Pescoço é coluna. Às vezes a gente esquece disso. Se você parou aqui, parou aqui, parou aqui, aonde você parar, você vai parar e respirar. Muito importante, manter os olhos abertos e manter a respiração. Na hora de voltar, empurra os pés contra o chão e desenrola bem lentamente. E ocupa esse espaço que você ganhou aí dentro do seu corpo. É muito interessante isso que eu falei, né? Às vezes a pessoa não entende que pescoço é coluna. Né? A nossa coluna começa aqui, ó, na altura do nariz. Se você colocar a mão embaixo do seu nariz e vir aqui atrás, você vai encontrar com a sua primeira vértebra aqui, ó, cervical. E ela acaba lá no osso púbico. Então esse é o tamanho da nossa coluna. É grande, né? Então quando a gente faz esse movimento tanto de ir, descer, como de voltar, tente parar com o queixo paralelo ao chão para você não pressionar o que você acabou de alongar. Então você para, né, com a consciência aqui de toda a sua coluna cervical, toda a sua coluna, né, vertebral e com bastante consciência desse pescoço que é coluna, que muitas vezes a gente vai achatando, né? Então não, cresce, tá? Vou fazer mais uma última vez. E aí, um movimento que a gente pode fazer de variação é esse movimento do joelho aqui, ó. Mostra pra mim, Fred. Ó, de você dobrar um e dobrar o outro, lá embaixo. Quando você faz isso, você alonga toda a cadeia muscular. De um lado, toda a cadeia muscular do outro lado. Certo? Então, vamos lá mais uma vez. Deixa os pés paralelos, os joelhos destravados, os braços ao longo do corpo, respira profundamente. Lembra de não fechar os olhos. E solta a cabeça, começa a alongar a cervical e vai descendo. Pescoço bem molinho, tudo molinho, soltinho. Olhos abertos. Se quiser lá embaixo, alonga um joelho, depois o outro. Mantém os braços bem relaxados. Pode contrair ligeiramente o abdômen. E na hora de voltar, destrava os dois joelhos e desenrola lentamente. E cresce. É isso. Essas duas práticas, queria lembrar, ressaltar que eu aprendi no ateliê de artes e ofícios com meu grande professor na arte da atuação, que é o Márcio Miriel, e também no Ivaldo Bertazzo, na técnica, no método de reeducação do movimento do Bertazzo. São muitas variações, são muitas possibilidades, muitas outras possibilidades de práticas corporais, mas essas duas eu acho que elas são seguras para ser feitas em casa, sem necessariamente um acompanhamento, desde que sejam, que você esteja bem consciente, né? Tanto em uma como na outra, para um maior bem-estar. Então é isso. Eu vou deixar o meu contato no final desse vídeo, caso você se interesse em ler a dissertação de mestrado ou queira trocar alguma outra experiência. Vai ser um prazer. Agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês
um pouco desse trabalho que foi tão significativo na minha história. Obrigada.